Bom dia, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD online, que Deus esteja falando ao nosso coração nessa manhã. Já vai aí convidando a sua família, chamando os filhos, o esposo, pegando aquele cafezinho de domingo de manhã para participar conosco desse momento de aprendizado. Já deixa o seu joinha, o seu like e compartilha também a nossa EBD. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like, para que mais e mais pessoas, possam ter acesso à nossa live. Nessa manhã nós falaremos sobre mais um personagem, mais uma pessoa como nós, que em sua experiência de vida, lutou aí contra a depressão. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo, Esse mês nós temos uma programação toda voltada à prevenção e ao tratamento, da depressão e suicídio. Então, que nessa manhã Deus esteja falando ao nosso coração e que Ele possa, trazer verdades, que possamos aprender na palavra do Senhor as verdades que Ele tem para nos ensinar. Bom dia, irmã Kátia. Bom, amigos amados, bom dia para você que nos assiste agora. Como o Tamires colocou, estamos no Setembro Amarelo. Não podemos esquecer que todos os meses são amarelos, E como ela disse aí, pega o seu maravilhoso café, Nós já avisamos a você com alguma antecedência que estaremos aqui às 9 da manhã. Então pega o seu café, irmã Cleide, seja bem-vinda, muito bom dia para você. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Já pega o seu café aí, Vamos tomar café. Saudades também de vocês, amados. Estamos com muitas saudades de todos os amados. E hoje o assunto ele muda, vamos dizer assim, o assunto hoje ele muda de perspectiva, Durante as outras lives e os outros os cultos, as outras lives, durante as EBDs, nós falamos da depressão e focamos bastante a área patológica, a área clínica, da depressão, que a depressão ela não é bobeira, e o Setembro Amarelo está aí para falar isso. Tamires ainda ontem compartilhava comigo notícias muito ruins aqui na nossa cidade, aqui em Rio das Ostras, O número de suicídios nesse mês em Rio das Ostras aumentou, tá? Bom dia, Glaucinha, Deus te abençoe. O número de suicídios aumentou semana passada, Tamires? Em 15 dias, aqui em Rio das Ostras, nós já tivemos 3 suicídios. Aqui nesse mês. Especificamente ontem, no mesmo horário praticamente, 2 pessoas se suicidaram em bairros diferentes. E um deles era um jovem, um jovem de 16 anos. Então, irmãos, é importante estarmos atentos, porque isso não é brincadeira. Não estou dizendo que a gente leva na brincadeira, não. Mas é para nós termos a noção do que está acontecendo à nossa volta, do quanto é importante nós cuidarmos da nossa saúde emocional. Como nós, desse mês, estamos trazendo profissionais da área da saúde emocional para falar conosco, para nos trazer ensinamento, conhecimento, Mas nós não podemos deixar de lado também o lado espiritual da nossa vida, porque como nós temos falado e repetimos, nós somos um ser integral, um ser composto, de emoções, de um corpo físico, E também de uma área espiritual que também precisa ser muito bem cuidada. Essas áreas de nossa vida, elas precisam estar em harmonia, elas precisam estar, bem saudáveis, para que nós possamos viver uma vida plena, que é a vida plena que o Senhor Jesus, sonhou para nós e preparou para que nós pudéssemos viver. Então, nessa manhã, nós falaremos esse outro lado. Semana passada nós falamos, sobre a depressão causada pelo medo, através do personagem Elias. Quando ele sentiu medo, ele fugiu, entrou naquele processo depressivo profundo, como já falamos semana passada, e hoje a gente vai trazer um novo olhar, uma outra possível causa também da depressão na vida de um personagem assim como nós. E aí alertamos mais uma vez, além desse cuidado, dessa preocupação com a saúde emocional e física, nós precisamos também
cuidar da nossa saúde espiritual, para que, uma vez que ela esteja desordenada, desorganizada, não venha aí interferir, né, na nossa saúde física e emocional. Quero registrar o nosso bom dia ao querido pastor Mateus, meu irmão das caminhadas, das orações, das lutas, da jornada. Deus te abençoe, meu pastor. Hoje o dia não está ensolarado, estamos com um dia um pouco cinza hoje, mas graças a Deus por isso. Irmã Maria do Socorro, famosa irmã Mary Help. Irmã Adilson. Irmã Adilson, sejam bem-vindas. Querida irmã Irma também está presente na nossa live. Espero que vocês estejam conosco aí até o final. Então, amados, só um minutinho, William. Já deixa o seu joinha, compartilha a nossa IBD, abra aí sala de vídeo, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à informação. Clica aí agora no curtir, clica no... Como é que é o nome mesmo? Amei. Amei. Que é o coraçãozinho. Isso, no coraçãozinho aí, ó, coraçãozinho, clica no amei, tá? Bom dia, irmã. Isso, olha que bonito subindo aí, ó, os corações. Ó, Glaucia, eita bexiga. Aí, ó. Irmã Sandra, bom dia. Taca o dedo aí no botãozinho do coração, dos negócios aí, vai dar tudo certo aí, nossa live vai ser... aí, vai receber aí um engajamento bacana no Facebook. Então, sem delongas, vamos falar com Deus, né? Vamos falar com Deus aí para que Ele nos dê a capacidade, né? A capacitação de aqui conversarmos juntos e construirmos conhecimento juntos. Tá bom? Vamos orar, Tamires? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, meu Deus, e nos criou para que tivéssemos uma vida plena. Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos colocou nessa terra e nos deixou a tua palavra, meu Pai, para nos guiar, para nos orientar. E dia após dia o Senhor tem nos sustentado em suas mãos, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, meu Pai, para que nós possamos entender as verdades da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, guardar em nosso coração aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Fale com Teu povo, meu Deus, e cuida do nosso coração, cuida das nossas emoções, cuida, meu Pai, da nossa saúde espiritual, que o Senhor esteja, meu Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Espírito Santo continue nos incomodando, nos revelando, meu Pai, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. E que possamos, Deus, uma vez tratados pelo Senhor, meu Pai, ser instrumento em Tuas mãos para tratar outras vidas. Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, dessas famílias enlutadas porque perderam ontem, meu Pai, entes queridos para o suicídio. Deus, cuida desses sobreviventes, meu Pai, em nome de Jesus, cuida desses familiares. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo Consolador venha trazer paz a essas famílias, venha trazer restauração. E também te imploramos, meu Pai, por todas as pessoas que estão passando pela depressão agora, meu Pai, que o Senhor esteja sustentando, que os pensamentos suicidas, meu Pai, não venham dominar essas mentes, mas que em nome de Jesus nós sejamos, Senhor, livres, nós sejamos, meu Pai, libertos pela Tua palavra, meu Deus. Esteja, meu Deus, trazendo essas pessoas até nós, meu Pai, até os seus filhos, para que possam ser cuidadas, meu Deus. Senhor, nós nos colocamos à sua disposição e te pedimos, meu Deus, fale o nosso coração e nos ensine na sua palavra, para que uma vez curados, possamos também levar a cura a outras pessoas, meu Deus. Usa-nos como instrumento em tuas mãos e fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como Tamires falou em sua oração muito bem, né? Deus, Ele quer formar no tempo em que vivemos agentes de cura. Amém. Então, eu espero que você também seja um agente de cura. Mas para ser um agente de cura, nós precisamos ser curados. Mas, pastor, eu já sou curado. Será que você é curado mesmo? Será que, né, a cura do Senhor Jesus, ela penetrou todos os aspectos da sua vida? Ela transcendeu o físico? Ela foi ao espiritual, ao emocional? Será que você está curado de verdade? Será que eu estou curado de verdade? Então, nós vamos falar hoje de um terrível mal. A gente está aqui justamente, e a gente frisa nas nossas lives, que nós respeitamos todos os profissionais da saúde mental
e os consideramos demais, porque tudo que eles fazem são absolutamente importante, né? É científico, e é científico porque o Senhor lhes deu sabedoria para que pudessem, então, estar à frente desses estudos e, né, nos auxiliando a sociedade científica e a sociedade em que vivemos, na cura de muitas mazelas de cunho mental, de cunho emocional. Porém, hoje nós vamos falar da perspectiva espiritual. Nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre a perspectiva espiritual. E não existe ninguém para falar de uma perspectiva profunda a nível de coração que não seja o querido e icônico, o maior rei que já existiu na história de Israel, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? O próprio Deus disse isso, não é verdade? É verdade. A gente já começa aqui desmistificando que crente não pode ter depressão, né? Desmistificando isso de que só não crente que tem depressão. A gente já começa quebrando isso, porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e reforçamos aqui que ele era uma pessoa como nós, né? Escolhido por Deus, abençoado por Deus. Tinha em seu coração esse desejo de servir, de obedecer, mas também estava sujeito às falhas e errou também muito em sua vida. E não podemos deixar de falar, e aí entra no nosso tema dessa manhã, né, que essas falhas de Davi geraram consequências graves para sua saúde emocional. Uma palavra resume todo o sofrimento da vida de Davi. Ou boa parte dele, boa né? Parte, Você vê ali nos Salmos da vida. Eu estava conversando com a Tamires ontem que em 50% dos Salmos ali, mais ou menos, a gente percebe Davi chorando, desesperado, com medo dos inimigos, pedindo livramento, passando por angústias. Então, se você ler os Salmos todos, você percebe que nos Salmos Davi, ele pede muito socorro para Deus. Inclusive, né, esses momentos depressivos eram trazidos pelo medo, né? Como a gente falou, assim como aconteceu na vida de Elias, que falamos semana passada, Davi também, por conta da perseguição dos seus inimigos, inclusive Saul, né, quando tenta matá-lo, ele também entra ali num processo depressivo, né, num processo de tristeza profunda por conta do medo. Mas não foi só o medo que levou Davi a esses momentos, né, de tristeza profunda, de sofrimento, de angústia. Podemos até dizer e falar que o maior motivo e o buraco maior que Davi se meteu foi por causa de uma palavra, gente. Uma palavra que, quando eu falar agora, pode fazer todo sentido para você. Uma palavra que gera depressão, segundo os especialistas. Tivemos uma psicóloga essa semana agora que passou e ela falou sobre isso. E essa palavra é o que, Tamires? É a culpa. A culpa. Culpa pelo que, pastor? Culpa pelo que você já fez. Culpa pelo que você faz. Culpa por não conseguir superar as expectativas. Culpa por não conseguir atingir uma meta. Culpa por não fazer direito. Culpa por achar que as pessoas te veem de uma forma diferente. Culpa de se sentir diferente. Culpa. A culpa pode te aprisionar no passado, no presente e até no futuro. E a culpa, ela pode fazer o seu coração mergulhar em um buraco tão profundo que você não consiga sair de lá. Muitas pessoas, quando se matam, elas se matam porque se sentem culpadas e se sentem indignas de continuar vivendo e causando problemas a muitas pessoas. E sentem tanta dor, né, que querem acabar com a dor. Né? Elas não querem tirar sua própria vida, elas querem acabar com aquele sofrimento. E a culpa é uma voz que fica na cabeça do ser humano, né? Você pode perceber, amados, a culpa ela vem depois de você fazer algo que você considera errado, não é verdade? Verdade. Independente de religião ou não, você se sente culpado toda vez que você faz algo que você julga não ser moralmente certo, você julga não ser correto diante de Deus, né? Ou você até sabe biblicamente que não está certo diante de Deus. E a culpa, ela produz um veneno terrível, que é a falta de perdão.
Exatamente. E aí essa culpa, né, ela vem nos derrubar, e foi isso exatamente que aconteceu com Davi nesse salmo que a gente vai compartilhar com os irmãos nessa manhã. A gente vê, né, o que essa culpa pelo pecado aconteceu na vida de Davi, gerou na vida de Davi. William, lê pra gente. Salmo 38. Nós lemos o Salmo 38, tá, mas abre sua Bíblia aí, né? O Salmo está mais ou menos aí na metade da Bíblia. Livro dos Salmos, capítulo 38. Capítulo 38. Você vai ler do 1 ao 11, depois do 17 e o 18. Depois, né, durante a semana, os irmãos já podem ir aí lendo os salmos de Davi. Salmo 38, Salmo 32, Salmo 51, Salmo 147, o 142 agora. Que são salmos, irmãos, que falam especificamente, né, desses momentos que Davi estava nesse momento depressivo, né? Depois eu passo os outros salmos para os irmãos. Leia os salmos. Leia todo o livro de salmos, que é benção na tua vida, sem dúvida. Então, vamos lá. Abriu aí Salmos, o livro dos Salmos, no capítulo 38, eu leio a partir do versículo 1. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu espírito não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam-me armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Ao 17 agora, né, Tamir? Estou a ponto de cair, versículo 17. E a minha dor está sempre comigo. 18. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Amém. Então você percebe, algum dos sentimentos e das palavras de Davi se assemelham a algo que você já viu, ou algo que você já passou, ou está passando? Então o Davi, ele é mais claro do que Davi ele é no Salmo 38, sobre o que está acontecendo com ele. É impossível, porque ele externa ali. E aí a gente entra em uma coisa muito preocupante, que é quando você se sente culpado, e é uma culpa que você não consegue se libertar dela, essa culpa, ela traz doenças psicossomáticas, né, Tamires? Sim, quando, né, essas situações, né, vêm por causa das emoções, né, quando o nosso sistema emocional ele está abalado, e aí vem a depressão, ele pode refletir no nosso corpo. A gente vê isso muito bem claro aqui na vida de Davi, né? Davi, a sua culpa era tão grande, ele estava tão angustiado, tão depressivo, né, que isso trazia consequências em seu corpo físico, né? Trazia doenças no seu corpo físico. Aqui no versículo 5. Buenos dias, pastor José. Deus lhe bendiga. No versículo 5 diz: as minhas culpas me afogam e são como um fardo pesado e insuportável. Versículo 4. E aí o versículo 5. As minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Então a gente vê, né, Davi ali podemos dizer até que em seu corpo físico ele sentia febre, feridas estavam aparecendo em seu corpo, exatamente por conta dessa angústia, né, profunda que ele carregava, né, no seu coração. E aí eu te pergunto, você conhece alguém que começou a estourar um monte de ferida no corpo, de repente e era por causa de alguma coisa emocional, uma doença psicossomática,
Então, a depressão de Davi, por conta, e eu quero deixar isso muito claro, tá? A depressão de Davi pontualmente é por causa do seu pecado não confessado. Não estamos dizendo que toda depressão é gerada por causa do pecado, tá, amados? Como eu falei no início da live, nós já falamos da depressão como um processo patológico, né? E agora eu quero falar para você, junto com a Tamires, sobre a ótica espiritual. O caso de Davi foi um caso espiritual, tá? E esse caso espiritual gerou doenças físicas. Então Davi ele começou a se sentir doente, ele começou a ter sintomas de doenças diversas. Não era só, era ferida estourando na pele dele, era febre, eram calafrios, as feridas do Davi cheiravam mal, que ele falava. Então, Isso, assim, desculpa, Tamires, ele falou que saía vagando, sabe, sem rumo, ele saía vagando por aí. Ele não tinha, ele estava tão perdido na mente dele que ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. E aí fala, né, que os olhos, as minhas culpas me afogam. E aí, todo o meu corpo está doente, né? E aí fala que os olhos dele estavam até, a luz dos seus olhos até se foi, né? E aí a gente pode perceber que ele passava o dia inteiro chorando, né? Porque tamanha sua culpa, seu sofrimento, a sua aflição. E aí a gente vê aqui, né, o que levou Davi a essa depressão. Como o William falou, né, nós estamos trazendo conhecimento para os irmãos, porque é o conhecimento que nos ajuda a vencer essas batalhas. Verdade. E aí a depressão, ela não é simplesmente uma receita fechada que eu posso chegar aqui e falar, olha, se você faz isso, você vai entrar em depressão, se faz aquilo. Então nós precisamos conhecer todas essas vertentes, nós precisamos conhecer todas essas possíveis causas, todas essas coisas, né, que podem levar, sim, à depressão. E aí hoje, nesse caso específico, Davi ele vai dizer, né, no versículo 3, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos. Por quê? Por causa do meu pecado. E aí, no versículo 5, as minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Então aqui, né, Davi deixa muito bem claro que por conta do seu pecado, ele está doente, e também por conta dessa culpa que ele carrega, essa situação está tão insuportável, né, tão difícil de vencer. Então a gente percebe aqui que Davi ele consegue identificar a causa do seu sofrimento, da sua depressão, e é exatamente essa culpa que ele carrega por conta do pecado cometido. Enquanto nós falamos aqui, eu quero te convidar a já ir refletindo. Será que existe alguma culpa que tem flagelado você? Será que dentro do teu coração e da tua mente existe alguma culpa por algum... Não estou dizendo que você está vivendo em pecado, tá, amado? Entenda isso. Talvez a culpa ela seja por um pecado que você cometeu, Deus já perdoou, mas você não conseguiu se perdoar até hoje. Só que quando a gente não consegue se perdoar, quando o ser humano ele não se perdoa por um pecado, isso não fica claro para ele, tá bom? Não é algo que vem na tua mente dizendo assim, nossa, eu não me perdoei. Não. A falta de perdão próprio, depois de Deus já ter perdoado esse pecado há décadas, há anos, a falta de perdão, ela é trazida à tona todas as vezes que você se pega pensando naquele erro e todas as vezes que você se pega lamentando e chorando por conta daquilo que tu fez. E aí tu fala para mim assim, pastor, mas isso é arrependimento. Não, isso é culpa. O arrependimento lança fora a culpa porque entende o poder de perdão de Deus. E recebe esse perdão de Deus. Se permite receber o perdão de Deus. Talvez você não se perdoou por algo que você já fez. E todas as vezes que alguém fala num assunto parecido, isso te machuca, te fere, te deixa mal por algum tempo. Então é disso que a gente está falando, tá? Existem pecados que não foram confessados, tá? E no caso de Davi, era culpa e ele não havia confessado esse pecado claramente diante de Deus. E existe culpa por pecados já confessados,
que Deus já perdoou e que a pessoa ela não consegue se livrar da culpa. E aí a oração já não é de perdão. A oração já é para que o Senhor te liberte das algemas da culpa. Então a gente percebe, né, que nem toda depressão ela é causada pelo pecado, mas algumas são, né? Porque como a gente sabe, né, todo pecado ele traz consigo muitas consequências. E aí uma delas é a culpa. E a culpa ela tem impedido muitas pessoas, né, de viverem uma vida plena. Por quê? Porque ficam ali presas, aprisionadas, acorrentadas a esse sentimento tão destrutivo. E aqui na vida de Davi a gente percebe, né, que essa culpa e esse pecado não confessado e não tratado trouxe para ele uma culpa. Primeiro, Davi ele não nesse período, Davi ainda não tinha confessado o seu pecado. E aí ele estava definhando. Por quê? Porque o fato de não confessar esse pecado vinha acusação o tempo todo sobre ele e ao mesmo tempo a culpa por tudo que ele tinha feito. Então ele ficava remoendo esses sentimentos, remoendo essa dor, esse sofrimento, né? E aí, irmãos, é importante a gente observar que isso trouxe consequências na vida física, não só emocional de Davi, mas no físico dele também, né? E aí quando ele fala, nem os meus vizinhos querem chegar perto de mim, né? E a gente percebe assim que a situação estava tão terrível. De repente Davi já tinha se entregado ali, né? E já não devia nem estar mais se cuidando, né? Cuidando do asseio sua vida, né? Ele falou que as feridas dele supuravam pela insensatez dele, nem cuidava mais das feridas dele. E cheiravam mal. Então, assim, Davi já devia estar ali. O que a gente vê no processo depressivo de uma pessoa, né? Em processo depressivo é isso mesmo, essa falta de desejo do asseio, do cuidado consigo mesmo. E aí a gente percebe nesses versículos, né, do capítulo, que Davi ele estava entregue a esse sofrimento. E realmente, enquanto ele guardava isso e ficava remoendo e ficava naquela coisa, a gente sabe que o nosso inimigo ele é acusador. E o desejo dele é nos matar e nos destruir. Destruir e nos matar. Então, assim, enquanto ele puder, enquanto tiver pecado não confessado, ele vai jogar na nossa cara, ele vai nos acusar, ele vai trazer culpa. E imagine os irmãos, como que Davi estava se sentindo por tudo que ele tinha feito. Detalhe, Davi era o rei, tá, gente? Davi ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha conforto, ele tinha uma vida maravilhosa. Ele era o rei. E ele estava nesse estado apenas por um pecado não confessado. E não tratado, né? Tratado, é importante a gente carregar sempre essas duas palavras, o pecado confessado e tratado. Isso. Porque, como o William falou, às vezes, e isso acontece muito nesses tratamentos, né, que a gente faz, os acompanhamentos que a gente faz, a gente percebe muito isso. Às vezes, a pessoa ela já pediu perdão pelo seu pecado, mas ela não foi tratada, ou seja, ela não recebeu, ela não se sentiu perdoada. E aí aquilo ainda continua remoendo. E aí a pessoa se pergunta, nossa, mas eu já pedi perdão ao Senhor, por que que isso fica vindo na minha cabeça? Não sei, irmão, você que está nos ouvindo, de repente, né, pode estar passando por isso, né? Já pediu perdão ao Senhor, mas aquele pecado sempre vem, sempre te machuca. Então, lembrem-se sempre dessas duas palavras, confessar e ser tratado, receber o perdão do Senhor. Nós precisamos sim confessar os nossos pecados e o nosso Deus ele é fiel para nos perdoar, mas nós precisamos também nos sentir perdoados. Para você que não é crente e está nos assistindo agora, qual é o erro que tem te aprisionado? De repente você não tem a visão que nós temos como cristãos da questão de pecado. Pecado é arrependimento. Mas nós respeitamos, tá? A sua visão, a sua ótica. Nós acreditamos, né? Que acreditamos na questão do pecado e que o pecado pode nos aprisionar e que só o Senhor pode nos perdoar. Mas talvez você professe uma outra religião. Então, ao invés de falarmos de pecado, vamos falar de culpas. Culpas por coisas que você já fez contra os seus filhos. Culpa por palavras que você disse para sua esposa ou para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, coisas que feriram pessoas, coisas que feriram você, das quais
causaram um estrago terrível nos seus relacionamentos e você se sente culpado até hoje e não tem coragem de pedir perdão para essa pessoa e então permitir a cura dentro de você. Então, reflita. Eu quero convidar você que não é crente e você que é crente também, você que é cristão, tanto você que não é cristão quanto você que é cristão, medite enquanto a gente está falando. Tá? Enquanto a gente está falando, no teu espírito, faz a oração perigosa do Salmo 139. Pede para Deus sondar o teu coração e te mostrar se existe algum pecado não confessado ou se existe alguma culpa por um pecado já confessado, porém que não foi tratado dentro do teu coração pelo Senhor, porque talvez você não se sentiu perdoado. Apesar de ter total ciência da graça de Deus, você não se sentiu perdoado. Isso expõe uma ferida espiritual no teu coração. É importante, né, reforçando, nem todo pecado, nem toda depressão é fruto de pecado, mas muitas são. E aí, quando nós, né, relutamos em abandonar o pecado, em confessar, em sermos tratados, isso se você tem dificuldades para reconhecer o seu pecado ou para confessar ou para abandonar essas práticas pecaminosas, cuidado, porque aí, né, poderemos ser fortes candidatos a depressões. Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que a maior dificuldade é você reconhecer que o que você está fazendo é pecado. Verdade. Porque às vezes isso se tornou uma coisa tão de estimação. Existem pecados de estimação, tá, irmãos? Verdade. O que é pecado de estimação, pastor? É aquele que você já não considera pecado. É aquele que você já considera normal. Então você não, isso não é errado. Todo mundo faz isso. Isso não é pecado. Mas nós não devemos nos guiar para ter ideia do que é pecado e o que não é. Não devemos nos guiar, amados, pela vida das pessoas. Devemos nos guiar pela palavra de Deus, que é a única verdade. E o pecado, ele continua sendo o grande destruidor da vida do ser humano. O pecado, né? Ele é, na verdade, uma grande doença que está na humanidade desde o Gênesis, né? Desde lá da queda do homem e da mulher, desde lá, a humanidade sofre uma doença chamada pecado. Então, queridos, a tendência de a gente sempre querer fazer o que é errado, né? Como dizia Paulo, o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo quase sempre. Então, assim, o pecado está encrunhado na sociedade e nas pessoas, em nós. E uma vez esses pecados, né, instalados, fazendo morada na nossa vida, né, e não sendo tratados da devida forma como devem ser tratados, excluídos, né, do nosso dia a dia, isso traz para a gente destruição para a nossa vida, para a nossa família, para aqueles que nos cercam, para os nossos relacionamentos. E aí, né, a pessoa, quando ela entende que está cometendo pecado e mesmo não conseguindo se libertar deles, traz para ela culpa. Sim, eu posso dar exemplo de 2 pecados domésticos, Tamires? Só um minuto, vamos ler lá, Tiago 1, 13 a 15. Poxa. Vai ler, depois que a gente ler o texto, você vai trazer senhora. vai trazer aí essa... Deixa aberto aqui no 38 ainda, né? Vamos lá. Tiago... Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 13 ao 15. Versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 1. Esse é um assunto tão sério, irmãos, que a gente precisa estar atento. Observem bem o que esse texto vai nos dizer sobre o pecado. 13 ao 15. 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. No caso, na tua Bíblia pode estar escrito pela própria cobiça, tá? Pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. E essa morte aqui, ela pode ser espiritual, ela é espiritual e pode terminar sendo física também. É verdade. Então a gente percebe como que o pecado ele trabalha na nossa vida. E aí, como o William falou, né, ele deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma fonte de enganação, porque às vezes a gente sabe que cobiça é errado, a gente sabe que avareza é errado, só que aí a gente olha a nossa volta, olha a nossa sociedade,
ímpio prosperando e às vezes a gente quer ser como ele, e aí passa a ser avarento, ou conquista algumas coisas e se torna avarento. E aí a gente percebe que esse pecado que nós já sabemos que é pecado, que a Bíblia já nos alerta sobre isso, passa a ser desejo do nosso coração. E aí a gente passa a desejá-lo, desejar ser como fulano, porque fulano tem aquilo, não tem. E aí, William, como você disse, né, os pecados de estimação mais comuns que nós temos na nossa sociedade. Pode agora citar os exemplos, né? Que você queria citar. Agora eu tô falando um negócio aqui que veio aqui Não, agora. pode falar. E eu vou falar depois disso aí. Então tá bom. Tá bom. Irmão, ao vivo é isso aí. Deus vai falando e a gente vai conversando aqui. A Tamires falou como é forte esse versículo, né? Gente, veja bem. Cada um porém tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então você é arrastado e seduzido pela sua cobiça, pelo seu desejo, pelo seu ponto fraco. Então, esse ponto fraco, esse desejo, essa cobiça, tendo concebido. Olha isso. O pecado, ele pode levar o tempo de uma gestação dentro de nós, sem ser reconhecido. E depois que nasce, ele gera a morte. É interessante como a gente vê ele fica ali dentro. Isso acontecendo na vida de Davi. Então a gente vê Davi virando praticamente um morto-vivo, porque ele estava em vida, mas estava praticamente morto, né? Estava destruído emocionalmente, o seu corpo físico estava definhando, né? Então, e espiritualmente também, porque ele só tinha culpa. Só carregava consigo culpa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O pecado, ele não tem outra função a não ser gerar morte e destruição. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque muitas vezes, como o William falou, às vezes nós carregamos esses pecados de estimação. E aí, o que acontece? Chega um ponto da nossa vida que a prática constante dessas coisas acabam cauterizando a nossa mente e o nosso coração. Em relação àquele pecado, né? E a gente acha que tá tudo bem, que tá normal, não tem nada a ver. Todo mundo faz, é só isso, não sei o quê. Então, acabamos ficando, a gente acaba cauterizando esse nosso senso de perceber que é errado, essa necessidade, né, de confessar, de pedir perdão, e acabamos ficando doentes. E chega um ponto que a gente entra em crise. Por quê? Você já está praticando tantas essas coisas e isso só vai trazendo culpa em cima de culpa. Até que chega um ponto você não aguenta mais. Sabe o que é mais assustador? Você que está nos assistindo, quando a gente fala pecado, talvez a quem está nos assistindo, você pensou em assassinato, morte, estupro, adultério, suicídio. Você pensou em milhares de coisas. E é aí que entram os pecados domésticos. Eu vou falar um pecado doméstico, você vai dar uma risada na tua cara. E você vai falar assim, não, eu não sou. Fofoca. Fofoca é pecado, amado, tá bom? Só para deixar claro para você. Não, pastor, eu faço um comentário. Se esse comentário tem o intuito da fofoca, também é pecado, tá bom? Tá vendo? Não sou fofoqueiro. A fofoca é um pecado doméstico. O povo está sempre fofocando. O ser humano, de uma forma geral, está sempre fofocando. E quando ele fala assim, não vou fofocar mais, aí recebe uma ligação, fulana, nem te conto. Ao invés dela falar assim, então não conta. Ela fala assim, fala aí. Fala, menino. Não, depois eu falo, não, agora que tu falou, fala aí. Tu começou, fala. E aí, fofoca é um pecado doméstico. Quer ver outro pecado doméstico que nós cometemos todos os dias? Julgamentos. Como nós julgamos as pessoas todos os dias, não é verdade? São pecados domésticos. O pecado ele não pode ser uma coisa normal na nossa vida, irmão. O pecado ele tem que ser combatido, reconhecido e confessado. E precisamos andar longe dele. Não significa que não vamos pecar mais, eu não estou falando isso. A gente vai pecar sempre. A gente só não vai pecar mais depois que formos levados pelo Senhor Jesus. E aí estaremos na glória com Ele para sempre. Amém. Mas enquanto estivermos aqui, é uma vida de batalha espiritual, como já falamos, contra o pecado diariamente. A famosa batalha da mente, né?
do corpo contra o espírito, da mente contra o espírito. É verdade, essa insensibilidade ao Espírito Santo, ela pode, é uma realidade que pode acometer qualquer um, quer seja ele crente ou não. E aí a gente precisa ter essa noção e fazer sempre essa autoanálise, porque a experiência de confissão de pecado, de mudança, ela não pode acontecer somente no ato da conversão. Todos os dias nós precisamos analisar, ouvir a voz do Senhor, e aí, como o William falou, fazer oração perigosa, orar, pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, ver se há algum caminho mau, que o Espírito Santo nos revele aquilo que estamos fazendo de errado, e Ele revela. Todos nós aqui, com certeza, temos essa experiência que o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração e ele nos revela. E isso, sim, é uma característica, é uma evidência dessa sensibilidade ao Espírito Santo. Então, se você, de repente, está cometendo alguma coisa errada aí, igual o William falou, está fazendo fofoca e não se sentiu incomodado, vigia, porque algo está errado. Então, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, a gente precisa fazer da confissão de pecado, do reconhecimento, uma prática constante na nossa vida. Não é tipo chegar no final do dia assim, me perdoa por todos os meus pecados, amém. Não é isso que nós estamos falando, A confissão de pecado, ela gera transformação, mudança. E a gente vê isso muito bem claro na vida de Davi, A mudança que ele passou, em sua vida, a transformação a partir do momento que ele confessa o seu pecado. Então nós precisamos estar atentos e deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração e entender e tomar nossa atitude, não esperar, não olhar para essa atitude de transformação, de confissão de pecado como apenas uma experiência que aconteceu quando nós nos convertemos. Por quê? Se nós acharmos que está tudo bem, que estamos vivendo... Irmãos, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Então, possivelmente, sempre ao final do seu dia, você vai ter alguma coisa para pedir perdão. E aí, se a gente acha que está tudo bem, mas isso não é nada, isso todo mundo faz. Ou já não se incomoda mais com esse erro, tome cuidado, porque aí você pode ser um forte candidato a essa experiência de Davi, ao processo de depressão pela culpa, por causa da culpa que o pecado gera. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, Ouvir a voz de Deus, ter relacionamento com o Senhor e entender, em que estamos errando, o que precisa ser tratado, para que essa culpa não venha nos dominar, porque como falamos, o pecado, ele gera morte, o pecado, quando damos a luz ao pecado, ele gera morte, destruição, traz consequências para nossa alma, para o nosso corpo, para nossa vida espiritual, no caso. Aqui eu quero te dar um conselho com relação ao pecado, antes também de continuar. Sim. Tome muito cuidado com o pedido de perdão de pecados no atacadão, tá? Cuidado com o pedido de perdão genericamente. Na maioria das vezes, não estou falando que toda vez é assim, tá? Na maioria das vezes, quando nos ajoelhamos e falamos assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, é mais para cumprir um praxe da oração do que para confessar algo que realmente é algo que você tenha feito errado. Para que você consiga fazer um pedido de perdão no atacadão de uma forma eficiente, eu particularmente te aconselho pedir perdão especificamente, à medida que o Senhor traz à tua mente o que você fez de errado. Verdade. Agora, se você quer de fato pedir perdão a Deus no atacado, vamos dizer assim, toscamente, assim, no atacado, Deus perdoa os meus pecados, que essa oração, Deus perdoe os meus pecados, ela seja antecedida de meditação e reconhecimento de quais pecados você cometeu. E quando eu falo isso, é aquele minuto da tua oração que você dá para Deus no momento da oração perigosa para dizer assim, Senhor, o que eu fiz de errado nesse domingo? Fala para mim. Amados, você é cheio do Espírito Santo, assim como eu. E ele vai mostrar para você um por um. E aí, quando você fizer o pedido de perdão, perdoa os meus pecados, Senhor. Aí então, Deus vai ter te revelado quais são esses pecados. Agora, não peça perdão no atacado só para cumprir um praxe religioso. Medite, peça para que o Senhor te mostre
o que você fez de errado naquele dia, para que então você, quando pedir perdão especificamente ou de uma forma mais generalizada, que você tenha consciência do que você está pedindo perdão de pecados para Deus. Só esse parênteses que eu queria abrir. Agora, né, a gente já viu, né, toda essa experiência de Davi. Como evitar esse tipo de depressão? A depressão pela culpa. O próprio personagem dessa manhã, ele vai nos ensinar. William, abre aí, por favor. Salmo 32. Salmo 32, versículos de 1 a 5. Davi, ele vai trazer pra gente essa lição, né? Porque até aqui nós vimos que o pecado, ele traz a culpa e a culpa gera depressão. Gera, né, sofrimento profundo, né? Chegando até a depressão. Mas então o que fazer, né? Precisamos, vamos ouvir, né, o que Davi tem a nos ensinar sobre esse tema, que nos ajudará com certeza a vencer a depressão por causa da culpa. Até o versículo 5. Uhum. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti, olha aí, hein? Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha isso. Aqui Davi não está falando, tu perdoaste o meu pecado. Deus já havia perdoado. Dessa vez Deus perdoou a culpa que ele carregava. E ele diz, eu confessei o meu pecado, não os meus pecados, né, de forma genérica. Quando ele fala isso, ele sabe exatamente, Deus também sabe exatamente do que ele está falando. Isso é muito forte. E aí é importante que Davi, ele nos traz essa lição. Ele diz que enquanto ele encobriu o pecado, enquanto esse pecado estava oculto, os seus ossos secaram. Ele ficou doente, ele estava definhando, como vimos lá no outro capítulo, né, que lemos no início da nossa lição, todo o seu corpo estava respondendo a essa culpa, a esse pecado, né? Então, aqui a gente percebe Davi nos trazendo essa lição, que o confessar do pecado, entender, o reconhecer o erro, né, e colocar perante Deus, pedindo perdão ao Senhor e não mais tornar a cometê-los, é a chave para vencer essa depressão por conta da culpa. Porque uma vez esse pecado confessado, você recebe o perdão do Senhor, você rejeita toda a culpa, você se sente perdoado pelo Senhor, então você é curado, né? Então você fica livre, né? E não pode mais ser aprisionado pela culpa daquele pecado, uma vez que você já confessou e já foi tratado. E curioso e eu vou dar um outro exemplo aqui de um pecado muito, muito praticado entre nós, seres humanos, é a falta de perdão ao próximo, né? Você julga que aquilo que alguém fez para você é errado, e aí não vou entrar no mérito da questão, pode ter sido errado, pode não ter sido errado, pode ser uma cisma da tua cabeça ou não, ou de fato alguém fez uma coisa ruim para você, e essa pessoa até hoje não te pediu perdão. E você não consegue ficar perto dessa pessoa. Você não suporta olhar para ela, você não suporta escutar a voz dela. E você fala, e quando te perguntam, poxa fulano, por que você não está falando mais com Beltrano? Ela fala assim, não, eu não tenho nada contra ela, eu só não quero ela perto de mim. Eu sei que aí existem muitos desdobramentos, tá, amados? Eu não quero entrar nos desdobramentos. Eu quero te dizer uma coisa, não precisa estar errado para pedir perdão, tá certo? Porque o Senhor Jesus na cruz, ele não tinha absolutamente cometido erro nenhum. E ele disse, Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele estava ali perdoando
todos aqueles que o crucificaram. Todos. Ali ele perdoava todos aqueles que estavam fazendo mal para ele. E é muito difícil, amado, você chegar para alguém e falar assim, poxa, fulano, me perdoa. É muito difícil. Eu sei que é porque eu sou ser humano também, igual a você. Principalmente quando esse alguém, de alguma forma ele te feriu, de alguma forma algum mal entendido aconteceu, ou vocês ficaram chateados um com o outro. Cuidado com isso, tá? Porque isso também vai gerar uma culpa dentro do teu coração, ou um pecado cauterizado. Talvez você tenha passado uma vida inteira achando que esse sentimento ele é normal e natural, quando na verdade ele é danoso ao teu coração, à tua mente, aos teus relacionamentos. Quando você libera perdão, você é curado. E você promove cura àquela pessoa que talvez achava que, né, assim como você, ela também achava que estava certa, mas quando ela vê você pedindo perdão, ela se desarma. Você deve ter experiências na tua vida de que você chegou para alguém, pediu perdão, e quando tu pediu perdão, você viu ali a pessoa se desarmando totalmente diante de você. Porque o perdão, amados, ele cura você e também pode curar outras pessoas. É verdade. E falando disso, Ínia, outro pecado também, né, que muitas vezes fica cauterizado é o julgamento, né? E aí, o pecado do julgamento, né, de você olhar para a pessoa e julgá-la por aquilo que ela falou ou por aquilo que ela faz. E aí, isso também traz prisões, tanto para ela, para a pessoa julgada, quanto para a gente. E aí, por isso é tão importante esse processo, né, de pedir perdão, de se reconciliar, de receber e dar e perdoar também, né? Porque é isso que o nosso Deus faz conosco, né? Ele nos perdoa. Então, se o nosso Deus, ele nos perdoa, independente das nossas falhas, por que nós não vamos perdoar também? Né? E aqui, como nós sempre falamos, né? Ninguém está livre de pecar, ninguém está livre de falhar, mas o ponto não é esse. O ponto em questão é o que faremos a partir dessa falha? O que faremos se cometermos o erro? Se não tivermos forças para vencer esse pecado? O pecado, como a Bíblia fala, ele bate à nossa porta todos os dias, né? O nosso inimigo ele fica rondando, esperando um momento, né, para nos dar o bote, né, para nos dar uma rasteira. E aí, claro, né, ninguém está livre de falhar, mas o que você vai fazer se falhar? Talvez, né, o pecado ele tenha batido todos os dias na sua porta e às vezes você não está conseguindo vencê-lo. E isso está trazendo culpa para sua alma. Talvez você está aqui nos ouvindo e você está se identificando com o que a gente está falando. Talvez, né, seja uma luta constante para você e muitas vezes você tem perdido essa batalha. Mas não se culpe porque você não conseguiu vencer, porque você não conseguiu dizer não ao pecado. Mas tome uma atitude a partir disso. Você já identificou que está errando? Já identificou que está fraquejando diante dessa situação? Toma uma atitude, confesse ao Senhor, peça ajuda para que isso não traga doença para sua alma. Aqui Davi aprendeu, né, e deixa muito claro para nós que enquanto os nossos pecados eles são encobertos, enquanto nós não confessamos, isso traz doenças para a nossa vida. Mas a partir do momento que nós tomamos essa atitude, nós tomamos a decisão de mudar, de fazer, de nos colocar perante o Senhor e pedir ajuda àquele que pode nos ajudar, toda essa história muda. E aqui, quando Davi ele fala, né, no versículo que no capítulo e versículo que a gente acabou de ler, que quando ele confessa, ele recebe, fica muito bem claro nas suas palavras, que ele recebe a cura não só espiritual, mas física e emocional também. E aí a gente vê tantos salmos de louvor, de gratidão de Davi também, né, ao Senhor. Por quê? Porque essa atitude, essa sua ação de confessar o seu erro, de se colocar perante o Senhor, traz para ele cura completa para o corpo, para a alma e para as suas emoções, né? Então nós precisamos estar muito atentos a isso. E a boa notícia em relação a isso? Pastor, qual é a boa notícia? Gente, o próprio nome diz:
Qual é a boa notícia? É o Evangelho. O Evangelho, na verdade, significa, na tradução, boa notícia. E qual é a boa notícia, Tamires? Deus, ele derrama sobre nós a sua graça. Exatamente. Deus, ele é misericordioso e está disposto Glória a te a Deus. perdoar agora. Por Amém. todos os pecados que você confessar para ele. Independente do que você tenha feito, Deus, ele te concede a graça dele. Não porque você merece, mas porque ele te ama. Porque ele é misericórdia, né? E aí, se de um lado a gente tem o inimigo de nossas almas tentando nos aprisionar com a culpa e com o pecado, do outro lado a gente tem o nosso Deus estendendo a mão para nos livrar dessa culpa, dessa mazela, dessa escravidão. Então, querido, deixe-se tratado pelo Senhor, abandone o pecado, abandone a culpa, confesse ao Senhor, porque Ele está de braços abertos, Ele é um Deus de amor, de salvação, de transformação, um Deus de graça. E a graça dele está derramada sobre nós. Ele está esperando o momento de você dizer, não, eu não aguento mais, eu não quero mais ser escravo da culpa, eu não quero mais viver aprisionado pela culpa do pecado. Eu quero sim ser transformado. E aí, nesse momento, né, o nosso Deus, ele nos traz cura. O Salmo 32, ele é o dia que Davi ele fala assim, olha isso, hein? O Salmo 32 é o dia que Davi fala, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Ponto. Amém. Ele falou, ó, chega, hoje eu vou confessar tudo para Deus. Chega de sofrer, chega de viver prisioneiro. Hoje eu disse para mim mesmo, vou confessar para o Senhor tudo. Então que você possa fazer das palavras de Davi suas palavras, não só hoje, tá? Todos os dias. Isso aí. Então, irmãos, a gente já viu, né, e o William falou aqui, que essa desordem, né, esse desequilíbrio nas nossas emoções, né, por N motivos, né, talvez por um estresse profundo, por um trauma, pela culpa, pode trazer doenças psicossomáticas, ou seja, gerados por desequilíbrio dessa saúde, pelo desequilíbrio na sua saúde emocional. Então estejamos todos muito atentos a isso, né? Não permita que passe um dia sem que você ouça a voz do Espírito Santo, sem que você seja incomodado, sem que você peça perdão. Se reconcilie com o Senhor, né? Use esse dia, os seus dias para se reconciliar com Deus, para voltar o seu coração aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida. Não permita que o mal que te cerca, que o pecado que te seduz, né, que a maldade que assola todos os dias, eles venham, né, te afastar do Senhor e te levar para esse buraco chamado depressão e te levar para essa escravidão chamada culpa. Então que você se coloque perante o Senhor, como reforçamos aqui, não estamos dizendo que toda depressão é causada por pecado não confessado, mas muitas são. E aí é por isso que nós precisamos estar atentos, que nós possamos usar a vida de Davi como um exemplo. Se você de repente não está passando por isso, não é vítima, né, da culpa, não carrega uma culpa, glória a Deus, mas vigia para que amanhã ou depois você não seja vítima desse mal. E, né, se você está vivendo isso agora, abandone a culpa, receba o perdão do Senhor, confesse o seu pecado, receba o perdão da parte de Deus e seja curado, para que você viva uma vida plena, né? Então, para gente terminar, William, eu vou pedir você para ler o Salmo 51. Salmo 51, queridos, é um salmo que Davi ali, ele pede perdão a Deus, ele reconhece que desde o nascimento dele, ele já era pecador, né? Que o pecado não era uma coisa nova na vida dele, e ele reconhece ali que sem Deus, de fato, ele não é ninguém. Por isso Davi, ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, até todo, né? Uhum. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aqui, antes de começar, tem um trecho aqui que descreve o momento, né, de que esse salmo ele é escrito. Para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois de este cometer
adultério com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a minha sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável, como está na sua Bíblia. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Aleluia. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Aleluia. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aleluia! Amados, estamos caminhando para o final e eu sei que no final do mês eu vou dar o meu testemunho, né, na parte aí da depressão, que Deus fez na minha vida. No próximo domingo, 19 horas, hein? E um desses homens que sempre viveu aprisionado pelos pecados do passado fui eu. Eu não nasci na igreja e, embora meus pais fossem crentes durante a minha adolescência, e embora eu tenha frequentado alguns cultos, embora eu tenha frequentado, ouvido a palavra de Deus, eu nunca entendi como eu entendo hoje. Eu vivi um período terrível da minha vida, amados, nesse mundo, na noite dessa vida. E quando eu me acheguei a Deus com os meus pecados, com as minhas tatuagens, com o meu passado totalmente fracassado, destruído, eu me lembro que no dia em que eu pedi perdão a Deus e me coloquei, eu me ajoelhei diante do altar e eu só conseguia chorar. Eu não conseguia falar nada. Ali, Deus, ele se apresentou para mim. Amém. Eu confessei para ele todos os meus pecados. Mas, apesar de tudo isso, depois de muito tempo, os meus pecados continuaram me assombrando, porque eu não tinha me perdoado. Eu não me achava digno de estar nem dentro de uma igreja pelos meus pecados. Nossa, pastor, a gente fica achando então que você era uma pessoa ruim. Não, não era uma pessoa ruim, não. Mas não importa o tamanho dos meus pecados, ou o que eu tenha feito. Tinham pecados cauterizados, existiam pecados que me acompanhavam. E eu precisava pedir perdão por eles. E só depois que eu reconheci isso, Deus ele me libertou dessas correntes da culpa. Glória a Deus. O que não significa também que elas não tentem me destruir hoje. Mas hoje eu sou maduro no Senhor e entendo qual é a minha verdadeira batalha. E tento e consigo, graças a Deus, até o presente momento o Senhor tem nos ajudado e eu sei que continuará nos ajudando. A jornada de batalha, né? Da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Mas se você tem algum pecado guardado, confesse para Deus hoje. Não deixe esse dia se acabar sem que você faça isso. Amém. Lembrando que nem toda depressão é causada pelo pecado. Falamos isso várias vezes. Isso. Mas hoje nós tiramos um tempinho para falar das doenças que são causadas pela consequência da falta de reconhecimento do seu pecado diante do Senhor. Então, queridos,
Cuide da sua vida como um todo, pense na sua vida como um todo, né? Cuide das suas emoções, do seu espiritual, né? Observe, peça o Senhor, o Espírito Santo para te revelar se tem algum pecado cauterizado na sua vida. Talvez enquanto nós falamos de tudo isso, você deve ter pensado igual muitos pensam, mas eu não matei, não roubei, não adulterei, né? Então tá de boa, cuidado, né? Observe porque, como nós falamos, né? Quando a Bíblia ela fala cuidado com as raposinhas. Eu ia falar isso agora? Né? Cuidado com as raposinhas nas plantações de são uvas, elas que né? destroem a vinha toda, né? Exatamente, não são as raposas. Cuidado com os pecados, né? Popstar, tá? Então, pecados populares. Cuidado com isso, porque às vezes esse pecado cauterizado, esse que a gente acha que tem menos relevância, às vezes são eles que estão te fazendo sentir culpa, são eles que estão destruindo a sua alma e a sua saúde emocional. Como falamos, de um lado e sobre todas as coisas nós temos um Deus que é todo-poderoso, que é amoroso e que está de braços abertos para te livrar de todas as mazelas, de todas as correntes que te aprisionam. Mas nós também temos um inimigo, que ele está esperando essa oportunidade. Como nós falamos, ele é injusto. E aí ele usa das nossas fraquezas para nos machucar. Ele usa dessas ciladas, dessas oportunidades, dessas brechas que nós damos para nos destruir, para trazer morte e destruição. Então, queridos, estejam atentos. Analise sua vida nessa manhã, nesse dia, vê se não tem nenhum pecado cauterizado que esteja trazendo culpa ao seu coração. Confesse ao Senhor, receba o perdão do Senhor e seja curado. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja cuidando da nossa vida, lembrando aí que nós estamos na programação de Setembro Amarelo. Se você ainda não compartilhou a nossa programação desse mês, tá aqui na nossa página, compartilha aí. Daqui a pouco eu vou colocar também o banner da nossa programação de quarta-feira. Teremos a presença da nossa querida irmã Kênia, pastor Mateus, na nossa live, né, na quarta-feira. Você que ainda não fez a sua pergunta, eu vou disponibilizar o link também para que você entre e deixe a sua pergunta, né, com relação a esse tema, para que nós possamos falar. E quero agradecer, né, de todo o coração o envolvimento da IBNJ na nossa EBD, nas nossas lives, nos nossos cultos. Continue sendo tratados, queridos, permitindo que o Espírito Santo do Senhor trate o seu coração, porque nós temos muita certeza, né, e carregamos isso no nosso coração, que o nosso Deus ele está preparando a IBNJ para aquilo que ele está planejando fazer. Né? Então, seja parte disso, não fique de fora daquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Se entender o que precisa de ajuda, estamos à sua disposição, mas não permita, né, você não está sozinho. Conte conosco e seja instrumento, né, agente de bênção na vida daqueles que o Senhor colocar em suas mãos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem tratado o nosso coração. Amém, Deus. Todos nós somos tua igreja e somos tratados por ti a todo tempo. Deus, que o Senhor possa nos livrar dessa culpa. Em nome de Jesus. A culpa Pai. gerada por um pecado não confessado ou por um pecado confessado e que o Senhor perdoou. Verdade. Mas que o Senhor possa dar a força para que cada um de nós possamos nos arrependermos e nos perdoarmos Jesus, por qualquer pecado que tenhamos cometido, logo após confessá-lo diante de ti. Ó Deus, obrigado porque o Senhor conversou conosco nessa manhã e, de forma muito simples, falou a sua vontade e nos tratou nessa manhã. Amém, Deus. Dê forças aos teus filhos para que possam superar os seus traumas, para que possam pedir ajuda e vencer a barreira de orgulhos e de outras questões, de vergonha, mas que o teu povo possa sim, Deus. Se existem pessoas nos assistindo que precisam de ajuda, que elas possam pedir ajuda. Amém, Deus. Ó Deus, entregamos este domingo nas tuas mãos, te agradecemos por tudo, Senhor, que tu tem feito no meio de nós, na IBNJ. Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor Mateus, pela Jaqueline, pelas nossas lideranças, Deus. Pelos nossos membros da igreja. Obrigado, Senhor Jesus, pelos amados irmãos que têm, durante esse tempo de pandemia, trabalhado de forma árdua na reforma do templo
da tua igreja. Ó Deus, que o Senhor abençoe esses amados poderosamente, financeiramente, com muita saúde, Senhor. Amém, Deus. Porque são homens que estão imbuídos em uma grande obra e não podem parar, que receberam um chamado específico do Senhor. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, já estou terminando, né? Vou te dar o tchau aqui, vou mandar o beijo para você. Então, olha, se você tiver algum problema no link para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, manda em privado para mim ou para Tamires. Qual é a tua dificuldade em registrar a tua pergunta, tá? Para que a gente tenha perguntas. Porque se você não registrar a sua pergunta, na quarta-feira eu prometo para você que você vai assistir um vídeo meu de 30 segundos a cada 1 hora. Então coloca a sua pergunta, tá bom? Olha, se você precisa de ajuda, peça ajuda pra gente, Pastor Mateus, temos o irmão Luciano, o irmão Ângelo, o irmão Raul, juntamente com a irmã Priscila. Temos vários irmãos, né, que estão ali prontos, na equipe ministerial, e dentre outros irmãos, temos Alexandre, temos outros irmãos. Procure saber, a equipe ministerial está toda à sua disposição, né? Talvez você nem sabia que tinha, então tá na hora de você saber, tá? Temos uma equipe ministerial grande, temos um colegiado pastoral, Pastor Mateus, não é verdade? E aí está à sua disposição. Quebra essa barreira, liga pra gente, liga pra irmã Dani, agende um horário. Pastor William, mas vocês vão fazer uma videoconferência com a gente? Vamos! Vamos fazer uma videoconferência com você ali, vamos tratar, vamos conversar, nem que seja para bater papo, mas marque um horário, tá bom? Ó, fica com Deus. Hoje às 19 horas. Hoje às 19, obrigado também. Hoje às 19 horas, o meu irmão, meu parceirão, Pastor Mateus Mota, estará às 19 horas, falando ali aos nossos corações e dando continuidade a essa conversa maravilhosa que a gente começou nessa manhã, tá? Clica, isso aí, Glaucia, é isso aí, ó. Aperta aí o amei, o curtir. Ó, faz isso aí que é muito bacana. Aperta aí, gente. Vai lá, quero ver ali, ó. Coraçãozinho subindo, olha lá. Vai. Isso mesmo. Hoje à noite, o pastor Mateus vai estar falando sobre um convite aos cansados e sobrecarregados. Meu Deus. Então, assistam, participem, convide aí os seus parentes, seus familiares e vamos ouvir a voz do nosso Deus de noite também. Ó, beijo forte pra você, que Deus te abençoe e Amém. que você nessa noite, quando você estiver tomando aquele caldo verde com bacon, Meu qual é o Deus. nome daquela plantinha que bota um caldo verde? Salsinha? Couve! Couve? Couve! Tá, me sabe tudo, né? Ó, top, pessoal! Então, lembra da gente? Tira a foto do caldo verde aí, pastor. Caldo verde aí, ó, legal, bacana. Tá friozinho hoje. Aí tá maldade. Parece que vai chover. Ó, lembra da gente? Beijo forte pra vocês, amados. Nós amamos vocês, estamos com muita saudade de vocês. E ó, Deus abençoe vocês e nos vemos muito pronto.